nós vamos aplicar mais uma vez a mudança para coordenadas polares. Num segundo exemplo, já que na aula passada fizemos o primeiro, para então deixarmos de uma forma já mais ampla a nossa visão sobre esse recurso da mudança de variáveis nas integrais duplas. O exemplo que eu quero resolver com vocês é o da resolução da integral dupla sobre D da função 1 sobre a raiz de x2 mais y2 dx dy, onde o conjunto D é a região do primeiro quadrante, com fronteira x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1 e y igual a 0. Ou seja, um arco de circunferência e o eixo x. E nessa região, e sobre essa região, a gente quer calcular a integral de 1 sobre raiz de x2 mais y2. Primeiro, é interessante observar o quanto essa integral dupla seria complicada se nós não fizéssemos a aplicação da mudança para coordenadas polares. Primeiro, pela própria função que a gente tem para integrar, né? 1 sobre a raiz de x2 mais y2 não é uma função muito amigável. E depois, pelo próprio domínio de integração. Porém, como nós falamos quarta-feira, sempre que temos pela frente uma integral com um nível de dificuldade razoável e que deva ser calculada sobre uma região cuja fronteira é formada por um arco de circunferência, então essa situação é bem indicativa de que vale a pena procurar aplicar a mudança para coordenadas polares na tentativa de diminuir essa dificuldade que o problema original apresenta. É justamente o que temos aqui. Temos uma integral muito complicada, 1 sobre raiz de x2 mais y2, é uma função que faz com que essa integral seja bem complicada. E a região de integração tem na sua fronteira, de fato, um arco de circunferência. É uma semicircunferência. A gente, começando, colocando como primeira tarefa, justamente, a tentativa de fazer o esboço da região D, o que é que a gente vai ter aqui? Teremos aqui no primeiro quadrante uma situação que é essa, porque a equação que nos foi dada, x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1, ela corresponde à equação da circunferência de centro no ponto 1, 0, que estaria aqui, e raio 1. Então, eu teria esse arco de circunferência. Só a parte superior, porque nos foi dito que a região estaria no primeiro quadrante. E, fechando essa região, o eixo x. Então, evidentemente, temos aqui uma integral dupla para ser calculada considerando essa região de integração, aquela que está no primeiro quadrante, tendo como fronteira o arco da circunferência e o eixo x. Muito bem. Então, de fato, se considerarmos
a situação somente sob a ótica das coordenadas cartesianas, temos um baita problema pela frente. Primeiro porque, independentemente da região, tentar conseguir a primitiva de 1 sobre raiz de x2 mais y2 é uma tarefa não trivial, não é simples. Porém, quando a gente, então, procura aplicar a mudança para coordenadas polares, a gente percebe que esse problema fica, de fato, extremamente simples. Extremamente simples. Na linguagem das coordenadas cartesianas, nós temos, então, aqui a circunferência, x menos 1 ao quadrado, mais y2 igual a 1, y igual a 0 aqui embaixo, o eixo x é o y igual a 0, e com relação à aplicação da mudança para coordenadas polares, nós sabemos que vamos transformar, pelo que nós vimos na quarta-feira passada, vamos transformar a equação, a integral dupla de uma função f de xy dx dy na integral dupla sobre a mesma região de f, agora escrita em termos de θ e de r, multiplicada pelo jacobiano, que é r, dr dθ. E aí perceba que a mudança para coordenadas polares já começa transformando a função em algo extremamente simples, o que era muito complicado na linguagem cartesiana, 1 sobre raiz de x2 mais y2, passa a ser muito simples na linguagem polar, né? Porque nós tínhamos aqui, originalmente, integral dupla sobre d de 1 sobre a raiz de x2 mais y2 dx dy. E agora passaremos a ter integral dupla de 1 sobre r, porque nós sabemos que raiz de x2 mais y2 é exatamente r, multiplicado por r, do jacobiano, dr dθ. Então, inclusive, desapareceu tudo de dentro da integral, porque na hora em que a função se transformou em 1 sobre r, ao multiplicá-la pelo jacobiano, a gente fica simplesmente com a integral dupla sobre d de dr dθ. Nosso trabalho, então, de fato, é ir até a região e obter as variações de r e de θ para resolver a integral. Mas a integral já se transformou em algo muito mais simples do que era. Como a gente também falou quarta-feira, nas integrais onde estamos utilizando a mudança para polar, a gente coloca como integral interna aquela em relação à variável r e, consequentemente, integral externa aquela em relação à variável θ. Agora, a gente precisa lembrar, né,
de como é que a gente determina a variação de R e a variação de θ. E aí o que foi que nós dissemos? Que para determinarmos a variação de R, a gente vai dentro da região, né? A partir do polo, colocar setas para que essas setas nos indiquem de onde até onde o R está variando. Isso sempre, repito, sempre a partir do polo. Então, aqui é a nossa região. A partir do momento que eu vou procurar determinar a variação de R, eu passo a olhar para essa figura como uma figura no plano polar e não mais no plano cartesiano. Né? Por quê? Como a gente insistentemente já repetiu, do plano cartesiano para o plano polar, não existe diferença na figura. A figura é a mesma. Eu apenas tenho que ter cuidado, porque estou trabalhando agora numa nova linguagem, na linguagem polar. Mas a figura é a mesma. Então, aquilo que para mim era origem no sistema cartesiano, agora é polo. Aquilo que era eixo X, agora é a reta θ igual a zero, ou seja, é o eixo polar. Aquilo que era eixo Y, agora é a reta θ igual a π sobre 2. E assim por diante. Né? Então, nós temos aqui, saindo do polo e indo até o extremo da figura, temos as setas nessa situação. E elas, desde o polo, já estão inteiramente contidas na região. Na quarta-feira, nós mostramos duas situações bem distintas para que a gente compreendesse essa observação de, desde o polo, as setas já estão dentro da região. Ou então, não estão. Foi o que nós falamos aqui. Vamos procurar relembrar. Nós dissemos, se por acaso tivéssemos aqui o arco da circunferência x2 mais y2 igual a 4, e se a nossa região fosse essa daqui, e se a nossa região fosse essa daqui, nós diríamos que desde o polo as setas já estariam dentro da região. Então, elas estão nos dizendo que o raio já começa no polo. No polo, aqui no polo, o raio é zero, porque o raio é justamente a distância até o polo. Se eu estou no polo, não há distância. O raio é zero. E as setas, então, estão me dizendo que o raio vem desde o polo até a circunferência x2 mais y2 igual a 4. Só que, para mim, essa equação x2 mais y2 igual a 4 não faz mais sentido, porque ela é uma equação que representa a circunferência de centro na origem e raio 2 na linguagem cartesiana. E eu estou no sistema polar,
Então, nós dissemos, eu preciso traduzir essa equação para a linguagem polar, porque eu estou vendo que o R termina exatamente nela. Ele começa em zero, porque começa no polo, e vai até x2 mais y2 igual a 4. Só que x2 mais y2 igual a 4 não faz mais sentido. O que faz sentido é R igual a 2, porque x2 mais y2 é R2, R2 igual a 4, R igual a 2. Então, por exemplo, numa situação dessa, eu teria R variando de 0 a 2. R variando de 0 a 2. Professor, Pois não. só um minuto. O senhor pode explicar novamente essa parte da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado que vira r? Isso aí a gente... Bom, lá atrás, né, quando a gente apresentou as coordenadas polares, né, a gente disse, a mudança para coordenadas polares, ela acontece quando a gente chama x de r cosseno θ e y de r seno θ. Aí a gente disse, essas duas equações são as equações básicas, fundamentais da mudança de coordenadas cartesianas, x, y, para coordenadas polares, θr. Porém, além dessas duas, a gente precisa conhecer outras duas, que, em muitas situações, a gente vai precisar usar. Aí a gente disse, uma terceira equação seria a seguinte: se eu pegar essas duas e elevá-las ao quadrado, eu terei aqui x2 e do lado de cá R2 cosseno ao quadrado de θ. Na de baixo, y2 igual a R2 seno ao quadrado de θ. Pronto, elevei tudo ao quadrado. E aí nós falamos, além de elevar ao quadrado, vamos... Deixa eu guardar essa figurinha aqui que eu preciso dela. Eu vou mudar ela de lugar. Um instante só, Lucas. Deixa eu terminar aqui a deduçãozinha, que aí eu falo com você. Bom, aí, se a gente agora, né, somar essas duas equações, aqui na esquerda vai aparecer x2 mais y2. Na direita vai aparecer r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então, se aqui na esquerda eu não mexo, eu deixo como está, x2 mais y2. Aqui na direita, eu posso colocar R2 em evidência. Então, vai ficar R2 cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Acontece que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, para qualquer θ, isso aqui é igual a 1. Então, eu acabo descobrindo que x2 mais y2, na verdade, é igual a R2. Então, R vai ser a raiz quadrada de x2 mais y2. Porque já que x2 mais y2 é R2,
R é a raiz quadrada de x2 mais y2. E eu não posso esquecer isso. Por quê? De repente, como nesse exemplo, aparece uma função que é 1 sobre raiz de x2 mais y2. Então eu preciso lembrar que raiz de x2 mais y2 é R. Exatamente por essa razão. Por quê? Voltando, x é R cosseno, y é R seno. Se eu elevar ao quadrado, tudo fica assim. Se eu somar, na esquerda fico com x2 mais y2, na direita fico com R2 cosseno ao quadrado mais R2 seno ao quadrado. Ponho R2 em evidência, o que sobra é 1, fico com x2 mais y2 igual a R2, R é raiz de x2 mais y2. Porque se eu não lembrasse, né, que raiz de x2 mais y2 era R, o que era que eu ia fazer com raiz de x2 mais y2? Porque eu estou aplicando a mudança para polar. Então, eu estou saindo de xy, passando para θ e R. Então, não pode mais aparecer raiz de x2 mais y2. Simplesmente porque não pode mais aparecer xy. Só tem que aparecer agora θ e R. E aí eu preciso lembrar que, de fato, raiz de x2 mais y2 é a mesma coisa que R. Como também, na verdade, sobre R envolvido com x e y, eu preciso lembrar de duas coisas. Essa, né? R é raiz de x2 mais y2. E também preciso lembrar que, da mesma forma, x2 mais y2 é R2. As duas coisas são equivalentes, mas é sempre bom lembrar, porque vai que não aparece a raiz, aparece 1 sobre x2 mais y2. 1 sobre x2 mais y2, eu já iria substituir por 1 sobre R2. x2 mais y2 seria R2. Né? Então, a razão, de fato, é essa. É porque eu preciso saber, né? Quando eu falo da mudança para polar, eu preciso saber que x é R cosseno θ, y é R seno θ, que x2 mais y2 é R2 e, consequentemente, R é a raiz de x2 mais y2. E preciso saber da quarta equação que a gente também deduziu, que foi y sobre x é a tangente de θ. Essas quatro equações, eu não posso me afastar delas. Elas têm que estar por perto, porque se eu vou resolver integração dupla, eu possivelmente vou precisar delas. Ou certamente vou precisar de alguma ou de algumas delas. Tá ok? Não posso deixar isso sair da cabeça, não. Diga, Lucas. Professor, é algo simples, só que algo que eu não consegui entender. Por exemplo, você falou que nesse último gráfico aí, que tem um R igual a 0, você falou que o raio era 0. Só que você estava se referindo ao... No polo, o raio é 0. Ah, certo. Mas só que, tipo, o gráfico que o que o seu desenho colocou as setinhas, o raio disso aí vai ser 2, né? Mas só que na origem em si é 0. Só queria se expressar assim? É porque a gente está buscando o quê? Variação. Variação é de um valor até outro. Então, quem me diz isso é a seta. Como dizia também em x e y. Como dizia em x e y. É a mesma coisa, só que em x e y, a seta era vertical ou horizontal. Dependia, né? Se eu estou resolvendo a primeira integral em relação a y, a seta é vertical. Se eu estou resolvendo a primeira integral em relação a x, a seta é horizontal. Aqui não é horizontal nem vertical. A seta aqui, como ela vai medir o raio, e o raio é a distância até o polo, como a gente viu, então o que é que eu faço? Eu coloco setas a partir do polo para medir exatamente a variação do raio. A seta, eu vou verificar qual é, né, a parte dela, ou se ela inteira, depende da figura,
está na região, porque o que interessa é o raio na região. Então, se desde o polo a seta já está na região, é porque o raio começa no polo. E no polo, o valor dele é 0, simplesmente porque o raio é a distância até o polo. Se ele está no polo, no momento em que ele está no polo, ele é 0, não tem distância. Né? Então, ele tanto é zero nessa situação, como será nessa que a gente está fazendo. Claro que o raio aqui vai começar de 0. Por quê? Porque a seta, desde o polo, já está dentro da região. Então, o raio começa de 0. Por que que o raio aqui terminou em 2? Por quê? Repito. Eu jogo minhas setas a partir do polo. Vou até o extremo. Por que eu vou até o extremo? Porque eu estou medindo o raio. Quero saber até onde ele vai. Né? Aí, cheguei lá no extremo. Qual é o extremo? x2 mais y2 igual a 4. Muito bem. Só que eu não vou dizer que o raio vai de 0 até x2 mais y2 igual a 4. Simplesmente porque essa frase não faz sentido. Essa frase está misturando a linguagem cartesiana com a linguagem polar. Você diz, o raio vai de 0 até x2 mais y2 igual a 4. Graficamente é verdade, mas a frase não faz sentido. O que você tem que dizer é que o raio vai de 0 até... Aí, muito bem. Pega x2 mais y2 igual a 4, que está escrita na linguagem cartesiana, traduz para polar. A tradução de x2 mais y2 igual a 4 é r igual a 2. Então, agora faz sentido a frase. O raio vai de 0 até 2. Agora a frase faz sentido. Mas o que você não pode misturar é o raciocínio com a maneira de escrever. O raciocínio é: você tem uma região, pega as setas, saia do polo, vá até o extremo. Pronto. Veja qual foi a parte da seta ou das setas que ficou dentro da região. E faça a leitura disso em coordenadas polares. Então, se eu sair do polo e fui até x2 mais y2 igual a 4, eu estou lendo isso em coordenadas cartesianas. Eu preciso ler em polar. Então, eu saí de r igual a 0, que é o polo, até r igual a 2, que é x2 mais y2 igual a 4. Ok? Aí, aproveitar que eu falei nisso, né? E é muito melhor a gente bater de novo nessa tecla para ver se as dúvidas desaparecem. A gente, na quarta-feira, fez o quê? Para dar um exemplo diferente. A gente pegou e disse, olha, suponha que a minha situação fosse essa. A minha região fosse assim. Essa circunferência aqui fosse x2 mais y2 igual a 1, e essa daqui fosse x2 mais y2 igual a 4. E aí eu tivesse aqui a minha região. Aí vou procurar a variação de R. Não muda nada. Vou fazer a mesma coisa.
Aqui está o polo. Eu vou sair do polo e vou colocar as setas até o extremo da região. Passo número 1. Passo número 2. Vou considerar apenas a parte das setas que ficou dentro da região. Então, eu vou desconsiderar essa parte, porque isso daqui não está na região. Portanto, as setas estão me dizendo que o raio está começando não mais no polo, está começando na circunferência x2 mais y2 igual a 1 e está terminando na circunferência x2 mais y2 igual a 4. Logo, eu vou ter que dizer que o raio vai dessa circunferência até essa. Só que eu tenho que dizer isso na linguagem polar. Na linguagem polar, essa daqui é R igual a 1 e essa daqui é R igual a 2. Portanto, se minha região fosse essa faixinha arredondada, eu diria que nela R varia de 1 até 2, não mais de 0 até 2, porque a seta não está dentro da região desde o polo, ela está a partir da circunferência de raio 1 e centro na origem. Portanto, revisamos a parte mais importante, né, de quarta-feira passada, que foi exatamente isso. Como é que eu raciocino para determinar a variação de R? É assim. Então, aplicamos mais uma vez o mesmo raciocínio aqui, para esse problema. Pegamos as setas, saímos do polo, fomos até o extremo, e agora, o que é que estamos vendo? Que desde o polo, a seta está dentro da região. Então, a partir do polo, já tem o raio. No polo, o raio é 0. Então, limite inferior aqui, 0. E eu vejo que a seta termina lá na circunferência. Eu não vou dizer, aquela velha história, não vou dizer que o raio vai até x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1, porque senão eu vou misturar a linguagem cartesiana com a linguagem polar. Eu vou dizer que o raio vai até onde? Tenho que pegar a equação dessa circunferência e fazer o mesmo que eu fiz nas duas situações que a gente falou agora. Traduzir para a linguagem polar. Não vá querer você dizer que o raio vai até 2. Ou querer dizer que o raio vai até 1, porque o raio dessa circunferência é 1. Se você, veja bem, se você me dissesse o primeiro valor do raio é 0 e o último é 1, quer dizer que ela está indo até a circunferência R igual a 1, ou seja, x2 mais y2 igual a 1. Porque R igual a uma constante, como a gente viu, é equação polar representativa de uma circunferência de centro na origem.
E aquela ali não tem centro na origem. Não vai inventar, né? De por que o raio daquela ali é 1, o raio vai até 1. Não. Não. O raciocínio é, coloque a seta. Desde o polo a seta na região, tá. Então o raio começa de 0. Porque no polo ele é 0. E ele vai até onde? Vai até aquela circunferência. Pegue a equação daquela circunferência e traduza para coordenadas polares. O raio irá até ela. Porque é isso que a seta está lhe dizendo. O raio vai até aquela circunferência. Vai até lá. Quanto é o raio lá? Não venha me dizer que é 1. Porque senão você vai escrever R igual a 1. E há um contrassenso nisso. Quanto é o raio lá naquela circunferência? Traduza. Traduza a equação da circunferência para poder responder. Pode parecer estranho isso que a gente está falando, mas é o correto para poder fazer sentido, para poder não haver contradição. O raio vai até a circunferência. Eu tenho que pegar aquela circunferência que tem uma equação um pouquinho pior do que aquelas que têm centro na origem. Eu tenho que pegar essa equação e traduzir para polar. Na hora que eu traduzir, eu vou dizer, olha, o R vai até aqui. Então, isso aqui me dá o quê? x2 menos 2x mais 1, que é o x menos 1 ao quadrado, mais y2 igual a 1. Tenho 1 somando dos dois lados, cancelo. Aí aqui o que é que eu vou ter? x2 mais y2 igual a 2x. Por que eu isolei x2 mais y2? Porque eu tenho que antever, não é? A minha tradução. Se numa equação eu tenho x2 mais y2 e eu estou traduzindo essa equação para a linguagem polar, eu já deixo x2 mais y2 juntinho um do outro, x2 e y2 juntinhos um do outro, porque x2 mais y2 é R2. Não é? Então eu já deixo os dois um junto do outro. Então aqui eu terei, na verdade, R2 igual a 2R cosseno de θ. Por que R cosseno de θ? Porque é x. Eu estou traduzindo para polar. É x. Aqui eu posso tranquilamente dividir tudo por R. Divido tudo por R. Acabo concluindo que naquela circunferência, em coordenadas polares, não tem nada a ver com R igual a 1, nem R igual a 2. Tem a ver com R igual a 2 cosseno θ. Esta equação que está aqui tem que ser abandonada, porque ela está na linguagem cartesiana, e tem que ser substituída por R igual a 2 cosseno de θ. Portanto, R irá variar desde o polo, onde ele é 0, até
a circunferência, onde ele é 2 cosseno de θ. Então, meus limites de integração aqui são precisamente esses. R varia de 0 até 2 cosseno de θ. Por isso que eu não queria deixar de fazer um segundo exemplo dessa qualidade. Porque aquele primeiro exemplo é muito bom, mas é enganador. Ele é fácil e parece que ele não faz você despertar para a maneira correta de raciocinar. Esse aqui é excelente. Porque ele mostra como é que você tem que... Opa, pode falar. Desculpa interromper. Quando eu estava fazendo isso aqui, ó, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Eu já substituí o x por r cosseno e o y por r seno de θ. Aí eu fiz tudo já com cosseno e seno. E o senhor aqui continuou com x e y. Tipo, dá errado. No meu deu certo, mas é coincidência ou eu posso fazer... Não, não é coincidência não, vai dar certo mesmo. Agora, só que eu acho que você trabalha mais se você substituir logo. Eu acho mais, assim, eu prefiro sempre ficar trabalhando com x e y, quando eu vejo que está simplificado, aí já vou e substituo. Mas Entendi. não é nenhuma coincidência. É porque, tipo, eu quero deixar logo o R cosseno θ mais o seno θ, tipo, junto, separado. Entendeu? Uhum. Aí eu acho que assim eu visualizo melhor. Bom, então faça como você visualiza melhor, não tenha dúvida. Eu já prefiro assim. É uma questão só, né, de gosto particular. Mas não é coincidência, não. Vai dar certo do mesmo jeito. Não tem... claro, vai dar certo se ninguém errar nas contas, né? Se não errar nas contas, vai dar certo. Vai chegar na mesma equação. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Bom, aí vamos agora, né, para θ. Precisamos, né, da variação de θ. Quer dizer, veja só, até esse momento, você já consegue perceber o seguinte fato. A integral que era dificílima, integral de 1 sobre raiz de x2 mais y2, acaba se resumindo a 2 vezes integral do cosseno de θ de θ. Né? Porque a de dentro, integral dr é r. De 0 até 2 cosseno, 2 cosseno. 2 vai sair, vai ficar somente integral do cosseno. Que é seno. Então, você vai obter aqui 2 seno de θ. Agora, tudo que você precisa é a variação de θ. Mais nada. Uma integral que era extremamente complicada fica extremamente simples. Vai para um ponto lá, numa situação oposta. Ela era dificílima, ficou facílima, com a aplicação da mudança para polar. Agora vamos rever, né? O que foi que a gente falou, né? O que foi que a gente falou sobre a variação de θ? Né? Diga, Jorge. Professor, boa noite. Boa noite. Porque ficou a variação de 0 a 2 cosseno de θ. Aí, porque quando mudou, ficou 2 que multiplicar a integral de cosseno de θ. Rapaz, eu não ouvi direito o que você falou, não. Repita aí, por favor, ficou longe. Essa variação de 0 a 2 cosseno de θ. Aí, quando o senhor resolveu, ficou 2 que multiplicar a integral de cosseno de θ. Aí eu não consegui... Sim, veja bem, porque eu resolvi a integral de dentro, né? Isso. Aqui o R varia desde o polo até a circunferência, que foi o que a gente falou. No polo, sempre R é zero. E eu preciso descobrir o R na circunferência. Por isso que a gente pegou, como estava escrito aqui embaixo.
A circunferência era essa, x menos 1 ao quadrado mais y2 igual a 1. E a gente descobriu que essa circunferência, que eu preciso escrever em polar, ela está escrita aqui em cartesianas, escrita em polar é r igual a 2 cosseno de θ, ou seja, o r em função do θ. Vem para cá. Agora, a integral aqui de dentro. De fato, eu precisava logo ter achado a variação de θ. Eu só dei um passo, né? Botei o carro da frente dos bois. Na verdade, eu peguei a integral aqui de dentro e já resolvi, porque a integral de dr é r. Né? Essa integral. Integral de dr é r. Essa integral aqui é r calculado de 0 até 2 cosseno de θ, né? De 0 até 2 cosseno de θ. O que é isso? 2 cosseno de θ. Porque dá 2 cosseno de θ menos 0. Então, como eu tenho a integral de fora em relação a θ, a de dentro deu 2 cosseno de θ. Sobrou o que, então, para fazer? A integral de fora, que é a integral de 2 cosseno de θ dθ. 2 é constante, vem aqui para fora. Fica a integral de cosseno de θ dθ. Integral de cosseno de θ é o seno. Está tudo resolvido, precisando somente, né, colocar os limites de integração do θ. Tá claro? Deu para você entender o que é que foi feito? Sim, agora entendi, professor. Valeu. Pronto. Então, a gente está precisando, de fato, agora é cobrir os buracos aqui, que é colocar a variação de θ, né? Aqui, aqui e aqui, para calcular o seno e dizer o valor da integral. Aí agora, foi como eu falei, vamos lá, vamos revisar, né, o que a gente fez na quarta-feira para explicar como é que, né, a gente determina a variação de θ. Vamos aqui para cima. Foi o que a gente disse. Bom, se eu estiver, né, por exemplo, se eu estiver aqui com aquela figurinha que a gente colocou aqui, tiver uma região como sendo algo desse tipo, o que é que eu faço para determinar a variação de θ? Eu disse, eu gosto de me orientar da seguinte forma. Eu imagino, eu sei que essa reta aqui é θ igual a 0. O eixo polar é θ igual a 0. Eu imagino que aqui sobre o eixo polar esteja uma reta. E eu vou precisar saber. Eu vou deslocar essa reta no sentido anti-horário e vou precisar saber, ou seja, deslocar no sentido anti-horário é levá-la nesse sentido, né? E vou precisar saber desde quando ela entra na região e até quando ela vai. E a partir de quando ela sai, que é equivalente, né? Até onde ela vai ou a partir de quando ela sai. O momento, em termos de ângulo, em que ela entra, é o primeiro valor de θ. Entra na região, é o primeiro valor de θ. E aquele último em que ela fica, ou, se você quiser,
aquele em que ela sai é o segundo valor de θ. Ou seja, o primeiro é o limite de integração inferior e o último é o limite de integração superior. Então, por exemplo, nessa figurinha, supondo que a reta esteja deitadinha aí em cima do eixo polar. Na hora em que eu saio do eixo polar, já estou na região. Já entrei na região. Então, meu θ já começa no eixo polar. Primeiro valor de θ é 0, porque no eixo polar, θ é 0. E aí, eu vou. Não é que eu vá fazer seta, eu só vou colocar isso aqui para a gente perceber qual é o raciocínio. Seta é para o R. Né? Aí eu vou vendo que ela continua na região. Quando ela chega aqui, a partir daqui, ela sai da região. Então, o último θ que fez com que a retinha estivesse na região foi 90 graus. Começou lá no zero, desde o zero já entrou na região, e o último foi 90 graus. A partir de 90, caiu fora. Então, se a situação fosse essa, eu diria que meu θ iria variar de 0 até π/2. Esse é o meu raciocínio. No exemplo que a gente resolveu, a situação não era bem essa. A situação era assim. Eu tinha aqui o primeiro quadrante, aqui eu tinha a reta y igual a x, e aqui eu tinha a circunferência de centro na origem e raio 2. E a minha região era essa daqui. A situação era exatamente essa, no exemplo que nós resolvemos. No exemplo que resolvemos, a situação era essa. Aí dissemos, vamos imaginar que a gente tenha aqui uma reta sobre o eixo polar. O eixo polar, que é θ igual a 0. Se eu partir daqui com essa reta, eu ainda não estou na região. Aliás, eu tenho que andar um bocadinho para que essa reta entre na região. Portanto, se eu estou pensando em traduzir essa observação em termos de limite de integração, eu já sei que nessa situação o θ não começa de 0. Não começa.
Por quê? Porque a minha retinha, em θ igual a zero, não entrou na região ainda. Ela vai, girando, 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 girando. A partir daqui, é que ela entra na região. Não? Como essa reta eu já sabia, não? Que era y igual a x, então foi preciso o θ girar 45 graus para começar a reta a entrar na região. 45 graus, π sobre 4. Portanto, θ começa na região em π sobre 4. E vai até onde? Sigo, né? Sigo com a minha reta aqui, ela vai dentro da região. Quando chega aqui, daqui em diante, ela sai, não me interessa mais. Portanto, ela começou em 45, π sobre 4, e terminou em 90. A partir de 90, a partir de π sobre 2, ela saiu da região. Então, a variação de θ, que diz respeito, né, a sua amplitude dentro da região, é de π sobre 4 a π sobre 2. Esse, então, como eu disse, é o raciocínio que eu gosto de utilizar para determinar a variação de θ. Tá ok? Então, vamos ver se a gente consegue usar esse raciocínio no nosso probleminha aqui, né? Está aqui nossa figura. Está aqui nossa figura. E nós, nessa figura, estamos precisando... Aqui a equação como ela estava, equação da circunferência. E, portanto, nessa figura, a gente vai procurar determinar agora a variação de θ. Logo, coloco a minha retinha imaginária, né? Aqui no eixo polar, ou seja, em θ igual a 0, e vou fazendo com que ela se desloque no sentido anti-horário. Percebo, então, que desde θ igual a 0, ela já entrou na região. Né?
desde θ igual a 0, ela já entrou na região. Então, não tenha dúvida. O meu limite de integração aqui inferior é 0. Θ começa de 0, claro. E vai até aonde? E vai até aonde? Pego minha reta, né? Pego a retinha aqui, para a gente não misturar retinha de θ com seta de R. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui as setas, né? Vamos fazer de conta que as setas se transformaram nas retas. Minha retinha vai se deslocando no sentido anti-horário, vai, pronto. Cobriu toda a região. E para cobrir toda a região, ela chegou a 90 graus. Ela chegou em θ igual a π/2. É muito comum aqui as pessoas olharem e dizerem, mas como é que eu andei toda a metade da circunferência? Eu não deveria ter chegado em π? Não é? Veja que seria um contrassenso você imaginar que chegou em π. Por quê? Você está no plano polar. Plano polar, eixo polar. A reta θ igual a π/2. Eixo polar, θ igual a 0. E você saiu daqui, foi, chegou até aqui. Como é que você chegou em π? Só porque a figura é uma semicircunferência? Esqueça o plano cartesiano. Você não está mais no plano cartesiano. Não é? Você está no plano polar. Você tem que raciocinar como se estivesse no plano polar. Para você chegar em π, você teria que ter continuado aqui e vindo até aqui. Não foi isso que aconteceu. Você, com a retinha, andou o primeiro quadrante, o equivalente ao primeiro quadrante no plano cartesiano. Portanto, você andou de 0 a π/2. Foi isso que você fez. Andou de 0 a π/2. Jamais de 0 a π. Então, para a nossa situação aqui, nós temos θ variando de 0 até π/2. São os nossos limites de integração. Então, vamos ter aqui 2 vezes seno de π/2, que é 1, menos seno de 0, que é 0. Portanto, nossa integral é 2. Nossa integral é 2.